Olá, gente, bem-vindos ao canal da Michele Magalhães, que compartilha com vocês ensinamentos incríveis, experiências incríveis. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho dessa obra incrível que eu lancei, acho que tem uns 2 anos, 3 anos. Foi logo, eu escrevi na pandemia, foi num momento muito difícil para toda a humanidade, não era só a Michele Magalhães que estava enfrentando os desafios, que eu acredito que os desafios eles foram impostos para toda a humanidade evoluir, crescer espiritualmente, né? Deixar de ser meninos, porque muitas vezes a gente ainda está vivendo lá embaixo na nossa origem, que é a criança. E eu acredito que foi um desafio para todo mundo em conjunto. Foi algo que todos nós precisamos viver juntos para a gente poder crescer e amadurecer, né, o nosso espírito e a nossa evolução e entender o que que a gente está fazendo aqui na Terra. Eu acredito que foram lições que todos nós precisamos passar em conjuntos. Foi desafiador para todo mundo. E naquele tempo que eu tive de muito disponível, eu em conjunto, né? Porque eu acredito que nada aqui nos é dado por nós mesmos. Eu acredito que existe um espírito que governa é, e que está sempre ao nosso lado. E ele estava no meu lado e me inspirou a trazer essa obra maravilhosa, que é o segundo volume do Rei Amoroso. É uma obra bilíngue. É, Tem ferramentas incríveis aqui que eu sempre aconselho todo mundo que possa ler também, porque é interessantíssimo. Eu acredito que traz muita transformação na nossa vida. Sabe aquele conhecimento que muitas vezes você faz aquele curso, mas você não consegue colocar em prática, não consegue transformar? Eu sou estudante e pesquisadora e investigação em comunhão cristã durante 12 anos, posso dizer isso, mais ou menos, 13 anos. Eu comecei com a comunhão e investigação em comunhão cristã, que é investigar e viver por mim mesmo. Não é ouvir o que o outro lá estava no púlpito contando, ou as histórias. É claro que as histórias da Bíblia eu acredito porque eu experimentei, né? E eu acredito que muitos de nós experimentamos essas histórias no nosso dia a dia, porque elas nos fazem é, crescer. Tá tudo já escrito, eu tenho até tatuado no meu braço, né? Está escrito, porque já está tudo escrito. E ali a gente tem o como de todas as coisas e como a gente sair, muitas vezes, daquele buraco que a gente se colocou, e muitas vezes que nós somos colocados, né? Porque às vezes nós nos colocamos porque com as nossas escolhas, as nossas consequências, mas muitas vezes não são nossas escolhas e muitas vezes existe aqueles espinhos na carne que não tem a ver com suas escolhas, mas tem a ver com aquele seu inimigo, né? Que eu falo que é o nosso amigo, porque inimigo nada mais é do que um amigo. Porque só é inimigo quem conhece você e quem sabe quem você é. Então, não existe inimigo que não te conheça. Só é inimigo aquele que você compartilha a sua mesa, compartilha a sua cama, compartilha a sua convivência. Então, assim, se todo mundo tem um inimigo ou tem um espinho na carne, é porque teve um amigo em algum momento. Trouxe para sua vida amor, compartilhou das suas emoções, compartilhou do seu dia a dia, é, dividiu, né? Eu acredito que tem a ver com compartilhamento. Então, é a gente que
que traz os inimigos para dentro da nossa vida, porque a gente não está aqui no mundo para não se relacionar. A gente está aqui para se relacionar. Então, às vezes, a gente cria esses espinhos na carne mesmo, porque a gente amou demais, a gente deu demais, às vezes também a gente tem que olhar o outro, mas às vezes é por ganância mesmo, por competição, por querer aquilo que é seu, querer sentar na sua cadeira, querer a vida que você tem, querer ser você, né? Então, eu acredito que às vezes não depende de você, das suas escolhas, da sua consequência, porque muitas vezes você coloca muita intenção positiva em algo e aquilo não chega, né? E a gente tem batalhas aqui espirituais enormes, grandiosas aqui na Terra. E pode ser que você aí do outro lado não acredite no mundo espiritual. Eu acredito porque vivi, é, e consigo ver, né, também enxergar como que funciona através dos dons, né, que são as manifestações, porque dons nada mais é do que aquelas manifestações que nós aqui na Terra podemos operar através desse espírito maravilhoso, que é o espírito divino, que é o Cristo em nós, que é o poder do Criador em nós. Então a gente consegue enxergar com seus olhos o mundo espiritual e entender como que funciona essa métrica. E eu, por muito tempo, vim investigando toda essa métrica para poder entender, porque você não está no lugar que você está porque você quer estar, né? E entender que existe tanta corrupção, né, no mundo, né, também no mundo do outro lado espiritual, que eu digo do céu, porque toda corrupção ela está no nosso céu, ela está aqui no céu, e é aqui que a gente precisa limpar, é aqui que a gente precisa trazer é, essa clareza, né? Eu falo botar a luz, trazer essa clareza para dentro da nossa vida, porque não adianta nada a gente continuar com o nosso céu sujo, nosso céu corrupto. Outro dia tive uma notícia, né, de alguém que eu gostava muito, que faleceu, e só que eu já sabia, porque já tinham sido revelado, né, algumas coisas, e sabia também que ele era um dos meus maiores perseguidores, e eu nem imaginava. E eu tinha tanto amor, tanto carinho, tanto afeto por essa pessoa. E eu tenho um grupo com as senhorinhas, eh, que a gente faz orações todos os dias, praticamente. E, e eu falei sobre isso até eu no dia dessa oração. Você precisar orar, ainda precisar perdoar, para que essa pessoa faça a passagem dela em paz também, porque é necessário, né? De saber que meu coração não tinha mágoa nenhuma, mesmo sabendo que aquela pessoa virou um algoz, virou um, um perseguidor. E isso. E não tinha absolutamente nada no meu coração. É isso que eu converso muito com elas. Eu falo, o importante na vida, se o outro está fazendo mal para você e não é você fazendo mal para o outro, tá tudo bem, porque as consequências elas chegam para todos nós. Agora, é, o que não pode partir de você, quando você tem a consciência de que você está fazendo algo mal para alguém. Ah, Michele, mas você desejou que ele morresse? Você desejou que alguém morresse ou que não, às vezes você fica com muita raiva. Eu tenho uma técnica aqui no canal que eu ensino vocês como liberar a raiva, para não deixar o nosso fígado cheio, né? Que eu falo, porque acaba bloqueando, acaba é, trazendo algumas doenças para a nossa vida. E eu gosto de ter saúde. Eu não gosto de manter nada comigo, nada do que é meu. Eu acho que o lixo do outro é do outro.
né? Esses dias eu estava lá com as meninas na pracinha, eu estava vendo, né? O cachorro de um rapaz fez cocô e ele não pegou. Todo mundo olhando, para ele era normal aquilo ali, desrespeitoso total. Todo mundo cá com os seus saquinhos catando as necessidades dos seus cães. Mas ele deixou o cocô dele ali e foi embora. Aí veio outra pessoa e limpou o cocô dele. Então, assim, muitas vezes na nossa vida, as pessoas elas deixam os lixos dela dentro de nós e quem tem que limpar é a gente que tem que ir lá e limpar aquele lixo, aquele cocô que o outro deixou em você. Então, eu não gosto de reter nada em mim. Claro que muitas vezes a gente sabe das coisas, é, quando a gente mensura as coisas, porque é importante a gente mensurar as coisas também para a gente escalar para o nosso espírito. Eu ensino isso aqui no canal, como a gente. Eu acho que ainda não trouxe essa ferramenta para vocês escalarem para o espírito, né? Michele, como assim? O espírito ele sabe de todas as coisas, sabe? Mas tem áreas que você precisa observar. Como é que está a sua saúde, seu trabalho, os seus relacionamentos, se são relacionamentos de prevaricação, se você se relaciona com alguém por interesse ou se é genuíno, é, como é que está o seu autocrítica, como é que está os seus ideais, como é que está o seu destino, o seu propósito, como é que está a sua fé. Você precisa escalar, precisa fazer um mapinha, né? Você precisa fazer é, como se fosse a roda da vida lá no coach. Precisa fazer, só que isso é uma outra terapia, isso é uma terapia da alquimia, é uma ferramenta maravilhosa que eu uso para alquimia, para escalar para o meu espírito. Então eu mostro para ele, olha, aqui está sujo, a gente precisa limpar. Então ele já sabe, eu já notifiquei ele, né? Tem quando você recebe uma notificação, olha, é uma notificação lá na rede social ou são notificações na sua vida. Você está sendo escalado para poder resolver alguma situação ali. Então eu escalo para ele, eu mostro para ele, olha, isso aqui está me incomodando e isso aqui a gente precisa trabalhar, isso aqui essa área não está boa. Então isso é uma ferramenta que está lá no meu catálogo que eu faço com vocês. Quando vocês quiserem, vocês podem me chamar aqui no YouTube, lá tem direto, vocês clicam, já vão direto para o meu catálogo lá dentro do WhatsApp, lá onde eu trabalho também com a fitoterapia, né? O meu trabalho é investigação, ajuda vocês a encontrarem o inimigo oculto de vocês. E eu ajudo também, né? Porque eu estou aqui como ferramenta para o meu espírito para poder desenvolver e criar coisas e trazer essas coisas que a gente cria aqui no nosso céu, né? Porque tudo parte do céu da gente. Eu já até ensinei na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, está no meu céu, no seu céu. É a partir do meu céu que ele cria coisas e traz no mundo para a gente poder manifestar essas coisas. Então, eu preciso escalar para ele, porque a gente precisa trazer as coisas em concreto. Eu sou aqui a ferramenta para que ele possa trabalhar, crescer e desenvolver, né? O meu espírito ele precisa estar aqui na Terra para ele maturar, fazer uma cura. Todos nós estamos aqui para passando por uma cura. É como curar. E quanto mais curado a gente fica, melhor a gente fica. Por quê? Pensa num vinho. Quanto mais curado o vinho tá, mais envelhecido, o que que acontece com o vinho? Melhor ele fica. O perfume é a mesma coisa. Hoje, trabalhando com alquimia, eu consigo entender. Às vezes, eu vendo óleos ou eu vendo um perfume, né? Que é que esses você não encontra em lugar nenhum, nenhum. Eu posso garantir, nem o cheiro, nem a fragrância, nada. Esse daqui é de mirra. Eu trabalho com a mirra para equilíbrio emocional, para clareza mental, é, enfim. Esse cheiro aqui, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Então, quem me deu foi o Criador, partiu do meu céu. É claro, estudei muito e hoje estou escrevendo um livro que fala, a apostila já está até aqui pronta, mas eu estou escrevendo o livro, né? Estou mandando para a editora para poder revisar, para poder fazer as coisas. Eu ainda não escrevi, ainda nem terminei de escrever, na verdade, porque são
é, 2 livros, na verdade. Então, e ele é um livro bilíngue, então que está me dando muito trabalho, porque eu tenho que escrever eh, nas 2 versões e precisa ser corrigido tudo isso depois, precisa ser mandado para a editora, precisa, enfim, é todo um processo. São dentro de uma obra, porque a obra ela é bilíngue, se você observar, de um lado ela é inglês e do outro lado ela é português. Então, é uma obra que dá muito trabalho. Agora, imagina uma obra dessa aqui, que, né, que vai vir agora, que é o terceiro volume, é grandiosa, é um manual grandioso, fitoterápico, que ajuda a você eh, a cuidar da sua empresa, né? Eu falo que o nosso corpo ele é uma empresa, que a gente contrata e demite pessoas o tempo todo. Então, a gente cuidar da nossa empresa, saber que você é o responsável, você é o CEO da sua empresa, você não precisa contratar nenhum CEO, mas você mesmo, por você mesmo, ser capaz de, de tomar conta de você.